Galera, hoje eu vou resumir pra vocês aqui um anime de romance com uma temática totalmente diferente, diria que até bizonha. Então se você gosta desse tipo de anime, fica até o final do vídeo aí que eu vou resumir tudo pra vocês. A história começa numa enfermaria onde uma garota muito linda acaba nascendo, e já um tempo depois a mesma está tomando sorvete com seus amigos. De repente uma delas nota um pouco de creme no rosto e avisa sobre isso. Mona limpa esse creme da sua bochecha e dá um sorriso de forma angelical, deixando todos vermelhos com a fofura dela. Já em outro momento, enquanto o brinco de pega-pega, um dos garotos vai até Mona e pede pra ela o pegar, o que contraria o espírito da brincadeira onde todos deveriam correr dela, mas ao invés disso todos acabam se aproximando pedindo pra garota pegá-los. Nesse momento Mona começa a se descrever como uma abelha rainha, pois sempre se destaca onde quer que vá. Passado alguns anos, a mesma acorda cedo com seu despertador tocando e em seguida vai correndo para a escola. Nisso todos acabam virando seu pescoço para olhá-la, pois a beleza dela se destaca muito. Chegando na escola todos continuam bajulando ela como se fosse a pessoa mais importante do mundo, e nesse momento alguns até mesmo param de fazer suas coisas para dar bom dia. Após isso, a garota segue para a sala onde encontra um garoto chamado Kuryo Medaka. Então deseja bom dia para ele, mas diferente dos outros, esse garoto possui uma aura um pouco mais para baixo e responde sem sorriso no rosto, como todos os alunos estavam fazendo até então. E ao ver que é diferente, Mona fica sem entender nada e tenta puxar um assunto com ele, na esperança de vê-lo caindo aos seus pés assim como todos estavam fazendo até então. Nesse momento ela comenta sobre o fato de não estar de uniforme e pergunta como conseguiria entrar na sala desse jeito. Ao mesmo tempo, outros garotos da sala ficam com inveja ao verem Medaka recebendo toda a atenção de Mona, que é uma garota maravilhosa. Porém, o garoto não gosta nem um pouco dessa interação e manda ela deixá-la em paz. Ao ouvir essa frase, Mona fica extremamente confusa, pois isso nunca ocorreu antes. Nesse momento ela decide dar uma espiada no que o garoto está vendo no celular e descobre que o mesmo gosta de gatos. Nesse momento ela tenta abordá-lo de um jeito mais brincalhão, fazendo gestos de gato tentando ser fofa, ou como dizem kawaii. Porém, ao conferir as reações de Medaka, nota que ele não expulsou nada. Então logo em seguida ele pede para ela ficar quieta e que só deve chamá-lo se for realmente necessário. E ao ver isso, Mona fica ainda mais incomodada, pois nunca foi recusada. Então ela se lembra das várias fases de sua vida desde a infância, sendo sempre a queridinha de todos, além de receber várias confissões. No caso, se trata da história tentando nos mostrar que Mona sempre recebeu a atenção de todos e sempre foi bajulada. E ao notar que Medaka não demonstra um menor interesse, a mesma acaba sendo correndo e conformada. Algum tempo depois ela decide subir numa escada, deixando suas pernas à mostra na esperança de chamar a atenção do garoto, mas acaba não tendo sucesso algum, pois ele apenas a ignora. A Luri acaba ficando extremamente frustrada com toda a situação e acaba caindo no chão. Nisso aproveita a situação para tentar fazer o garoto reagir de alguma forma cavalheira, mas nem isso faz com que ele dê importância. Em vez disso, mesmo acaba seguindo seu caminho, jurando que não viu nada do que ela tentou mostrar. Algum tempo depois, na aula de educação física, todo mundo está correndo normalmente, então Mona mete o migué falando que está passando mal e que precisa ir até a enfermaria. Nessa hora o professor pede que alguém a acompanhe e uma garota se levanta para ajudá-la, mas Mona age rapidamente, se jogando em cima de Medaka, pedindo para que ele a leve. Assim que chega a um local mais reservado, a garota acaba encurralando contra a parede, sendo bem atacante. Medaka logo percebe que ela nunca esteve doente, que isso não passa de uma mentira. Enquanto isso, Mona revela que a enfermeira sempre está ausente naquela hora do dia, o que significa que eles vão ter um tempo sozinhos. Decidida, Mona começa a tentar seduzi-lo, porém começa a se sentir mal, pois Medaka foi o primeiro homem que fez ela ir tão longe assim só para conseguir sua aprovação. Então, diante daquela situação totalmente constrangedora, ela pergunta como ele se sente em relação à mesma, porque o fato dele sempre ser frio a faz acreditar que ele a odeia. Porém, o garoto esclarece que não odeia ela nem nada do tipo. Então, ao notar que ele parece um pouco vermelho com a situação, Mona considera isso como uma vitória, pois deixou o garoto envergonhado. Logo em seguida, Medaka volta a exibir essa expressão fria de sempre. Decidida a não desistir, a garota o puxa para a cama do leito para continuar a conversa. Contudo, no meio de tudo isso, ele a empurra e os dois acabam caindo juntos sobre a cama. Mesmo com a garota em cima dele, Medaka ainda encara com um certo desprezo, que dá a entender que ele realmente não gosta dela. Isso a deixa ainda mais paranoica, pois para ela não há como seus encantos serem tão ineficazes assim. Até porque Mona se vê como uma verdadeira abelha rainha que deveria ser capaz de atrair qualquer pessoa que quisesse em todo mundo. Vendo que não tem outra saída, ela decide partir para sua última cartada e acaba mostrando seus airbags para ele, digamos assim. Após fazer isso, ela torce para que seja o suficiente para finalmente conquistar Medaka. Mas em vez disso, o garoto mantém a compostura e não deixa que nenhum pensamento indevido tome conta da sua mente. O garoto virou simplesmente o Junior Shed. Ao perceber que nem isso funcionou, Mona começa
começa a chorar indignada. Rolando até a beirada da cama, Medaka, já prevendo que ela vai cair, se apressa para resgatá-la. Mas assim que Mona é amparada, ela fica envergonhada por estar tão perto dele com seus rostos praticamente colados. Nessa hora ela pede para Medaka sair de cima. Ele também acaba ficando sem graça e deixa claro que não tinha nenhuma intenção errada com ela. Após isso, o garoto sai correndo à enfermaria, cobrindo o rosto de vergonha e depois sugere que Mona se resguarde e mostre seu corpo apenas para alguém que realmente goste. Vendo o desfecho de tudo isso, a garota percebe que começou a gostar dele mais do que o contrário, mas logo em seguida não entende o porquê de ter gostado tanto dessa situação embaraçosa. Passando um tempo, Mona retorna para a sala de aula e acaba sendo cercada por vários outros alunos que perguntam se ela está bem. A mesma responde que sim, então volta a sentar na sua carteira. Assim que agradece a ajuda de Medaka, ela percebe que não consegue encarar o mesmo nos olhos. Então se questiona sobre isso, afinal esse sentimento é quase como se estivesse começando a gostar dele. E sim, pelo jeito vai ser uma paixãozinha. Diante disso, Mona decide um novo objetivo para sua vida, olha só. Ela fará de tudo para conquistar o coração dele. No dia seguinte, ao voltar para a escola, a mesma tenta falar com o garoto novamente. Porém, Medaka trocou poucas palavras com ela e já volta a ignorá-la como de costume. Além disso, ao passar do lado de uma garota, a menina olha para ele e fica toda vermelha também. Já na aula de educação física, Mona tenta chamar a atenção do garoto ao fazer alguns alongamentos, usando uma roupa bem justa, sim, a garota tá atacante, e pede para o garoto se juntar a ela nos exercícios, porém o mesmo continua a ignorando. Vendo que até agora não teve nenhum progresso, Mona pensa em outra estratégia para chamar a atenção dele. Decidida a não desistir, ela levanta a camisa deixando seu umbigo à mostra, esperando que ele note. Ao vê-la assim, Medaka se vira de costas rapidamente para manter sua mente livre de pensamentos impuros, digamos assim. Mona, ao notar que ele saiu dali, resolve segui-lo. No caminho, tenta convencer a si mesmo de que não está indo atrás dele por conta do mesmo, mas sim por pura curiosidade sobre o cara que consegue resistir aos seus encantos, digamos assim. Assim que chega ao bebedouro onde Medaka está, ela se aproxima da torneira e começa a beber água, sem nenhuma intenção de chamar sua atenção. Mas dessa vez Medaka a encara com um olhar diferente e mais tranquilo, mas logo se vira de costas, evitando contato visual por muito tempo. Nessa hora a garota percebe essa mudança sutil no olhar do mesmo, que acaba sendo algo bem esquisito, e resolve provocá-lo um pouquinho mais, derramando água em sua roupa. Assim que vê a camisa dela grudando no corpo, Medaka fica completamente envergonhado. E já ela percebe que foi longe demais para tentar ganhar provocação, e acaba ficando envergonhada. Em seguida, o garoto tira sua própria camisa e cobre ela para evitar que alguém veja mais do que deveria. Mona então volta a ficar toda boba com esse gesto dele, que é simples, mas que demonstra que ele pelo menos se importa. Mais tarde, enquanto caminha para casa, Medaka é abordado por dois colegas de classe que o criticam por sempre tratar Mona de forma rude e grosseira, ainda mais pelo fato de que ela só estava tentando ser legal com ele. Os três param em um parque para conversar melhor e nisso Medaka revela que será o herdeiro de um templo sagrado. Sim, do nada. Por esse motivo ele foi proibido de se aproximar demais das garotas, pois precisa manter seu espírito puro e livre de pensamentos impróprios. Que história maluca. Ao verem isso, os colegas deduzem que Medaka nunca teve uma namorada e eu também estava deduzindo isso. Ele então explica que passou a vida inteira convivendo apenas com idosos e cabras em sua casa. Por conta disso, ele nunca soube como deveria interagir com garotas. Diante dessa explicação, que pra mim é bizonha, os dois finalmente entendem o motivo de Medaka ter tratado Mona daquela maneira. Enquanto isso, Medaka se lembra que as únicas garotas fofas que já viu foram as que apareceram na TV. Por isso ele sente que estar na cidade será um verdadeiro desafio, já que o local está cheio de tentações. Os colegas sugerem que ele ao menos tente tratar Mona um pouco melhor, pois isso não irá condenar seu espírito de forma alguma. E ao ver isso, Medaka diz que tentará seguir os conselhos dele. Sim, o molequezinho é maluco. Porém, somente ele se sente completamente confuso sobre continuar interagindo com Mona ou não. Ele sabe que se continuar mantendo contato com ela, poderá acabar se apaixonando. Enfim, aí vai ser o fim de tudo. Pois sua vida é inteiramente dedicada à religião, o que é uma chatice. E essa religião, por sinal, proíbe qualquer tipo de envolvimento romântico, sim. Ele então se lembra dos momentos que passou ao lado dela e logo percebe que pensamentos impuros começam a invadir sua mente, pois o moleque tá na puberdade, não tem o que fazer, não tem religião, não tem nada, é a puberdade, beleza? Por um instante ele se imagina em um encontro com ela e logo em seguida se força a afastar esses pensamentos impuros. Vendo isso, seus colegas entendem o porquê de Medaka sempre fazer aquela cara de nojo. Na verdade, está tentando apenas manter sua mente limpa e se livrar de qualquer ideia imprópria, que é algo que a Mona e qualquer pessoa normal jamais imaginaria, né? Então, né? Enquanto isso, o Medaka explica que decidiu se matricular em uma escola para treinar sua mente a resistir a qualquer tipo de estímulo impuro. Nem sabe.
Cara, que loucura. No dia seguinte, Mona vai até ele mais uma vez e devolve a camisa que ele havia emprestado no dia anterior. Nessa hora, o garoto mantém sua expressão séria como sempre, mas Mona se aproxima de seu ouvido e sussurra perguntando se deveria ter devolvido a camisa com o perfume dela. Ao ouvir isso, o garoto quase perde o controle, tentando limpar sua mente de qualquer pensamento sujo. Nessa hora seria difícil mesmo. Enquanto isso, Mona se anima ainda mais fazendo se apaixonar e promete que não vai desistir desse objetivo. E meu Deus, esse anime parece um eit. Meu, que história é essa? Já no outro dia, Mona acorda e se prepara pra ir pra escola. Assim como antes, as pessoas continuam encarando cada passo que ela dá, pois a magia da abelha rainha segue muito bem, muito eficaz em todo mundo. Ao chegar na escola, durante a aula de arte, ela é abordada pelos mesmos garotos de sempre. Assim como antes, eles acabam puxando o saco dela, elogiando aparência e tudo mais, dizendo que é encantadora, etc. Porém, Mona não dá a mínima pra eles, pois a atenção está totalmente voltada para Mebaka. E sim, isso é paixão. Jovens, isso é paixão. Ela então o chama e pergunta o que ele acha da pose que está fazendo. Ao olhar para ela, Medaka rapidamente desvia o olhar e tenta se concentrar em manter sua mente limpa. E aqui a gente acaba a primeira parte desse anime, que, cara, bizonho, acho que é pouco pra descrever. É um maluco, mas enfim. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. E se você quer uma parte 2, uma continuação dessa maluquice, escreve aqui nos comentários, beleza? Valeu, fui.